Meu nome é professor Elcio Benedito Nogueira, leciono na Universidade de Guarulhos, no curso de Direito, desde fevereiro de 1996. E quero fazer um convite para que me acompanhem diante da trajetória nesta instituição. O interesse em ser professor, eu creio, na minha ideia, ele surgiu desde criança. Por quê? Em meio às brincadeiras, ligadas à idade, como o futebol, o carrinho de rolemã, entre outras brincadeiras, sempre pairava um quê de ser professor. E eu sabia, que eu queria algo nesta seara, mas não tinha muito bem certeza de como seria. Mas era uma coisa do intuito mesmo, e muito íntima minha, que eu tinha essa vontade de estar diante de pessoas, passando informações para as pessoas e dar aula, propriamente dito. Então essa magia, que para mim é uma magia, que é o dar aula, essa interação com as pessoas na questão da relação ensino-aprendizagem, professor-aluno, já veio despertando em mim desde tenra idade. Bom, na verdade, a vida ela vai, como se diz, alterando a maneira como a gente lida com as realidades e com os nossos sonhos. E o que acontece? Quando eu fui fazer o curso de Direito, aliás, é uma coisa muito pessoal, na minha família existem muitos advogados, E eu, na verdade, sinceramente falando, eu nunca pensei em ser advogado, como sou também. Eu, na época de jovem, adolescente, jovem e, obviamente, na época do vestibular, eu queria mesmo prestar o vestibular para medicina. Só que o que aconteceu? Eu fazia curso técnico de Química Industrial, numa instituição de ensino técnico na cidade vizinha de Mogi das Cruzes. E o que aconteceu? A universidade, a universidade à qual se vinculava esse curso técnico, abria para que os alunos de cursos, hoje terminando o fundamental, na época seria o colegial, prestasse vestibular nos diversos cursos que tinha para saber como que era um vestibular ou algo parecido. E eu fui fazer, e a área mais próxima naquele segmento que existia era a área de Direito. Então eu fiz vestibular para Direito, mas fiz mesmo para conhecer um vestibular, E aí eu acabei sendo aprovado. E chegando em casa, foi interessante, eu não me esqueço até hoje, o meu pai estava à mesa almoçando e ele pegou o jornal e falou da minha aprovação. E aquilo mexeu comigo. Eu falei, caramba, olha, ele estava atento, porque saiu no jornal, no jornal local da cidade, saía as aprovações. E ele leu. E naquele momento, aquilo bateu tão forte em mim, eu falei, caramba, até então eu não tinha despertado a ideia do curso de Direito. E aí surgiu a ideia, eu falei, puxa, mas olha que coisa, a vibração do meu pai, da família. Eu falei, nossa, será que tem alguma coisa a ver comigo, Está nas minhas veias? Claro que estava, Tanto é que eu advogo há tanto tempo e por aí vai. O que eu imagino nesse momento, ainda não estava reavivada a ideia de ser professor naquele momento. Não estava reavivada. Isso só veio mesmo posteriormente, em meio ao curso, em meio ao término e à continuidade, porque o que aconteceu? E em meio à questão do trabalho também, Porque depois disso, eu acabei ingressando como profissional num grande banco, que hoje já não existe mais. Minha ideia era compor o jurídico desse banco,
E em meio a tudo isso, eu não fui compor o jurídico desse banco. Veja como as coisas são entrelaçadas. Eu fui compor o setor de recursos humanos desse banco. E diante do setor de recursos humanos, o que acontece? Eu fui me destacar justamente aonde? No setor de treinamento, que era justamente a área ligada a ser professor, ao ensino-aprendizagem e aí por aí vai. Aí o banco acabou sendo encampado, né? E eu acabei mudando o rumo da minha vida e acabei, já era formado em Direito, já atuava na área e até na área de treinamento e acabei me consolidando no mercado como profissional do direito e a questão do ser professor, principalmente foi pelo treinamento, né, nesse banco e porque mais tarde surgiu o convite, né, para ser professor da Universidade de Guarulhos. E aí o que acontece? Eu vim até a Universidade de Guarulhos proferir umas palestras e tal foi a aceitação do alunato, né, pelas minhas palavras, pela maneira como eu me conduzia, e aí eu acabei sendo contratado para lecionar na Universidade de Guarulhos e foi assim o marco significativo de mudanças sólidas na minha vida. Foi assim que eu acabei vindo para a universidade e isso já, isso em final de 95, eu fui contratado no início de 96 para ser professor na Universidade de Guarulhos. E essa professora coordenadora, o nome dela é Miriam Freire Pereira, que foi a minha madrinha de acesso aqui na universidade, uma pessoa muito querida minha e da maioria dos alunos e uma pessoa que realmente fez a diferença naquele momento na minha vida. Eu creio que a Universidade de Guarulhos, naquele momento, ela era uma universidade, não que hoje não carregue essas características, mas ela era uma universidade muito mais, talvez, naquela época, familiar do que uma universidade com um contexto que sinto que ela tem hoje, que é o contexto empresarial. Era mais uma universidade familiar, né? Os dirigentes eram as pessoas da família dos fundadores e tinha toda uma característica ainda familiar, né? De crescimento, de atuação e, obviamente, de toda a sua estrutura, né? Tanto isso é verdade que, é claro, como é que eu poderia dizer, o sistema de informatização ainda era praticamente inexistente, era precário, né? Os professores, para lançar as notas, para se ter uma ideia, como se diz no popular, era tudo a unha, né? Tinha que lançar a nota num sistema de processamento de dados muito arcaico que era utilizado na época, né? Que era, os professores mais antigos sabem disso, na base da bolinha, né? Você tinha que fazer uma bolinha e mandar para uma leitura ótica que nem sempre lia as informações com precisão, mas era dessa maneira. O aluno precisava saber a nota, né? Porque naqueles dias, ou muito próximos, até no dia seguinte, já tinha que estar liberando a nota para exame do aluno, né? E o sistema, como era muito arcaico, o que acontecia? Quantas e quantas madrugadas eu passei corrigindo provas para poder chegar no dia seguinte, ou na manhã, que eu lecionava de manhã e à noite, ir na sala de aula e divulgar verbalmente as notas para os alunos. Porque a informática era um pouco deficitária ainda, pelo que se tinha na época, né? Não tinha algo mais moderno naquele momento. Tudo caminhava, né, como sempre foi assim a evolução dos sistemas. Então você tinha que estar corrigindo na unha essas provas, né? Uma a uma, porque a maior parte das provas minhas sempre foram mais discursivas do que a múltipla escolha, né? Era uma opção minha, naquela época se podia fazer assim, hoje tem sistemas próprios para as avaliações, e você tinha que estar corrigindo uma noite inteira, é claro, para chegar de manhã, divulgar para o aluno, chegar na parte da noite, divulgar para o aluno e conciliar tudo isso com outras atividades profissionais que você tinha. Olha, é difícil você situar esses momentos marcantes como professor, né? Eu creio que são vários os momentos marcantes como professor, né? Alguns ligados à escolha sua como paraninfo de turmas, como professor homenageado, né? Como aconteceu em algumas turmas, com alguma frequência naquela época, né? Então você vê, de repente, um número imenso de alunos, né?
como eu acabei de mencionar, as salas eram muito grandes e de repente você, claro que não era tudo mar de rosas, né? Porque você não tem como agradar a todos. Então você de repente, em meio a toda essa diversidade, você ser convidado, ser escolhido e convidado para ser paraninfo da turma, foram momentos marcantes, sim. E é claro, um momento marcante como professor, né? Você de repente se sentir lecionando numa universidade. Foi uma coisa, eu lecionei em outras universidades, mas a primeira universidade que eu lecionei foi a Universidade de Guarulhos. Então eu tenho um carinho especial por esta casa, né? Não tenha nem dúvida. E outros momentos marcantes foi em relação à questão familiar, né? Porque eu tive filhos que estudaram na Universidade de Guarulhos e são profissionais advindos da Universidade de Guarulhos. Permeando tudo isso, eu conheci a minha esposa na Universidade de Guarulhos. Eu estava em processo de separação do meu primeiro casamento e a minha esposa, né, a minha atual esposa, ela foi minha aluna do curso de Direito. E aí nos conhecemos e constituímos uma família também. Então, se eu for falar os momentos marcantes, né, a gente vai se emocionar, é natural, mas eles foram muitos, né? No sistema, ou na ótica, melhor dizendo, profissional e na ótica pessoal, a questão da família também. Então, eu tenho um carinho muito especial por essa casa e devo as grandes mudanças da minha vida a essa empreitada profissional, a qual eu aceitei o desafio de vir trabalhar. Eu já vaguei pelo desconhecido, peguei atalhos errados, implicava com a minha irmã só porque ela era linda. Sentei na última carteira para a professora me esquecer, me encolhi feito caracol porque tinha espinhas na cara. Já chorei por nada e já ri por tudo. Provei bebidas amargas porque achava que a vida era um porre. Me apaixonei perdidamente, achei tudo lindo. Desisti, fugi, voltei, reconciliei. Eu reconheço meus pontos fracos e não desisto nunca. Corro atrás, vou à luta. É preciso ser lagarta para virar borboleta e voar por aí. Só que eu morro de medo de altura. Borboleta! Bom, essa relação, né, professor-aluno, ela naturalmente ela mudou assim muito, né, da época que eu estudei até a época de hoje, né? Começa pela forma com que você se relacionava com o professor. Na minha época, você não podia se aproximar muito do professor. Era uma coisa muito assim, de o professor é uma autoridade, o professor é algo inatingível, intransponível, e a gente tinha assim uma respeitabilidade muito grande no sentido de nem poder ou pouco poder se aproximar do professor. E até para solicitar dúvidas e esclarecimentos nas aulas era algo assim muito limitado, porque poucos professores davam a oportunidade de se fazer algum tipo de pergunta. Então era uma época em que o estudo, né, embora não se pode dizer que o estudo era ruim, não era ruim, o aprendizado era bom, só que não existia a relação próxima com o professor. Era muito distante. Mas o aluno hoje ele tem condição de questionar muito mais. Aliás, ele tem condição de questionar. Outrora não. O aluno hoje, ele é uma voz que é ouvida, seja de um jeito ou de outro, né? O professor contemporâneo, portanto,
ele tem que estar aberto a essas modificações. Porque se ele for um professor centrado nele próprio, ele não vai perceber o aluno. Ele não vai ter sensibilidade de perceber a dificuldade do aluno. Então, porque hoje o professor, ele não é só aquele que passa informações, aquele que se preocupa em despertar algo que o aluno ainda não sabe e que precisa saber. Ele é um psicólogo, ele é, entre aspas, né, guardadas as devidas proporções, é claro, um terapeuta, ele é, acima de tudo, ele tem que ser o professor um bom ouvinte, coisa que outrora nem sequer imaginavam os professores, era aquela situação de é o que eu falo e pronto e está acabado. Quanto à melhor coisa em ser professor, é na linha do que eu falo para os alunos sempre. Eu digo para os alunos, quando eu me apresento para uma turma que eu ainda não conheço, a primeira aula de uma turma que nunca me defrontei na vida, vamos assim dizer, pelo menos como professor, ser advogado, eu começo dizendo assim, porque eu quero fechar geralmente com o ser professor, né? Então eu começo por ser advogado, né? Pelo ser advogado, e digo, olha, ser advogado, porque independente de idealismo de cada um, nos possibilita corrigir, ou pelo menos auxiliar a corrigir algum tipo de injustiça. Por que eu falo ajudar a corrigir? Porque o advogado por si só ele não vai corrigir as injustiças. Depende de todo um aparato judicial. Esse é um lado da história. O outro lado é o ser professor. O ser professor que eu coloco é porque ser professor nos faz menos egoístas. Por que eu digo menos egoístas? Porque as pessoas, normalmente, elas são egoístas. E não há nenhuma maldade, não há não há nada de mal em ser egoístas. O problema do ser egoísta é quando é exagerado. Então, por exemplo, meu marido, minha filha, minha casa, meu carro, são questões da posse de alguém, ou posse, propriedade de alguém. É normal isso. Um quê de possuidor, um quê de propriedade. Agora, quando isso se torna algo insustentável, algo exagerado, aí esse egoísmo passa a ser algo altamente negativo. Então eu digo que ser professor torna as pessoas, principalmente a pessoa do professor, menos egoísta. Por quê? E aí eu dou o exemplo. O que adiantaria o maior sábio dos sábios? Só arregimentar, só agrupar informações que ficassem com ele. Que ele não tivesse nunca, ou não forçasse nunca a oportunidade de transmitir para alguém. O sábio que só acumulou conhecimentos, mas vai morrer com ele. Porque ele não transmitiu ou não se predispôs a transmitir para ninguém. De que adianta uma sabedoria nestas condições? Nada. E o professor, ele é uma pessoa que, contrário dessa realidade, ele vai angariando na sua vida conhecimentos diversificados. E quando ele tem a oportunidade de transmitir aos seus alunos, aos seus pupilos, é a maior graça de Deus, eu diria, que ele pode ter. Porque ele não está morrendo com aquela informação, ele está passando para o outro. E digo mais, ser professor é vivenciar verdadeiramente o princípio ligado ao que a gente fala no popular, rua de duas mãos. O professor se esforça e, com certeza, ele vai transmitir informações para os alunos. Mas, com certeza, se ele for sensível, ele vai receber muito mais informações dos alunos do que as que ele for passar. Porque rua de duas mãos. Eu me proponho a ensinar, a passar alguma coisa para alguém, mas eu recebo informações das pessoas também. Então, tudo isso faz com que nós cresçamos como seres humanos. É essa a ideia. Meu hobby principal, com certeza, é fazer ginástica, é andar de bicicleta e, quando eu não estou fazendo isso, ou em meio a tudo isso, ouvir música. Eu adoro ouvir música e, claro, música de boa qualidade. Para mim, música de boa qualidade é a música popular brasileira. Eu adoro MPB, né? Adoro cantores, né? Até do meu tempo, né? Como Milton Nascimento, Ivan Lins,
Caetano Veloso, Chico Buarque, até a Elis Regina, né, que foi tão cedo, mas que, para mim, entre outros, né, que para mim traduzem uma sensibilidade tal que parece que te renova o espírito, né? Bom, paixão para mim, como dizia meu pai, são 7, é uma palavra composta por 7 letrinhas. Ele falava assim, paixão para mim é a família. A família é paixão porque é o que nos dá a sustentação espiritual, a sustentação psicológica para a gente poder tocar o rumo da vida, né? E é claro, em seguida a essa paixão, não tem jeito de não falar o trabalho. O trabalho é também uma grande paixão, né? Até porque são coisas muito próximas e ligadas às pessoas, né? Normalmente a minha pessoa. E eu, como tenho filhos de idades diversificadas, né? Como eu já disse aí, filhos de mais de 30, né? E filhos de menos de 30, né? Tenho filhos de 30, 32 anos, como tenho filhos de 13 e de 7 anos. Então, para mim, a paixão é conviver com essa, entre aspas, galerinha toda, né? E, obviamente, entender, né? O que em cada estágio as crianças e os adultos têm a contribuir, o que eu posso contribuir com eles, né? E, é claro, os momentos íntimos de convivência com a família, principalmente quando a gente tem a predisposição a fazer uma viagem familiar, né? Que a gente se isola um pouco, né? Das atividades convencionais, né? O dia a dia, o trabalho e as atividades sociais e conviver um pouco. E é uma paixão que eu tenho aqui, aí já é uma questão do meu pai, hein? Eu herdei do meu pai isso. Eu posso ir para qualquer lugar em termos de viagem, mas não tem jeito. Eu tenho que, em algum momento, quando eu tenho férias ou algo que o valha, eu tenho que ir para estação de águas. O que eu poderia dizer agora são tantas coisas, né, que a gente naturalmente procura sintetizar aqui. Para a família, eu gostaria de dizer que todo o sacrifício, se é que a gente pode fazer nas predisposições das lutas cotidianas, eu faço por vocês. Vocês são o meu motivo incentivador e que me impulsionam à frente para realizar as minhas lutas e os meus sonhos, né? Para os amigos, eu quero deixar a mensagem de que o apreço não tem preço, né? Vocês estão no meu lado esquerdo, sempre estarão. Eu gostaria de deixar para os amigos professores, né? Que é o seguinte, Margaret Mead, essa educadora americana, ela disse alguma coisa nos anos 70, ela disse, e é algo tão atual que eu gostaria de deixar como mensagem para os amigos professores. E é o seguinte, chegamos a um ponto em que temos que educar as pessoas para aquilo que ninguém sabe ainda, mas que na certa alguns terão de saber amanhã. Então com essa fala da Margaret Mead, eu gostaria de deixar essa mensagem, porque é muito atual isso. Realmente nós chegamos a um momento em que nós, seres humanos, maiormente nós professores, temos que estar nos propondo a educar as pessoas para algo que não se sabe ainda. Porque vejam vocês a questão da informática, vejam vocês a questão das célebres mudanças sociais, né? Especificando na área do direito, mas que, na certa, alguns terão de saber amanhã. Então nós temos que ter essa sensibilidade para entender o próximo, para entender o outro e para entender, obviamente, essas mudanças sociais que estão ocorrendo com uma grande frequência e num menor lapso temporal. Só que tem um detalhe, para a gente entender tudo isso e vivenciar tudo isso, temos que entender nós mesmos, o nosso próprio interior, para a gente poder fazer o que a gente faz quanto a ser professor com amor, dedicação, otimismo e, acima de tudo, com muita disponibilidade.